E aí, Zezito? Grande Zezito, caricaturista de Santana de Parnaíba. Vamos fazer umas caricaturas aqui de algumas pessoas, algumas figuras folclóricas da cidade, 2 ou 3. Depois vamos fazer um próximo aí com outras fotos. Zezito, esse primeiro você foi vizinho dele muito tempo, Zezito. Fala pra ele, Zezito, o que você lembra aí do nosso amigo que nós vamos desenhar agora? O mito em questão, porque é um mito, é uma lenda, Paulo. Quem que era o Paulo aqui em Santana, Zezito? Olha, a gente não sabe o que qual que era o problema mental dele, mas ele tinha, visivelmente. E ele era muito conhecido porque trabalhou muitos anos na Praça da Matriz também. Sim, mais conhecido como Jardim. Mais conhecido como Jardim pelos antigos aí, o Coreto, né? E ele varria e limpava lá e a molecada, né, ficava enchendo o saco dele, né? E escondia o vassourão dele. O que ele falava aí, Zezito, que você disse? Ah, roubaram meu vassourão. Cadê meu vassourão? Mas era uma figura muito querida, uma pessoa muito doce, né? E tava lá sempre firme, e trabalhando e fazendo o trabalho dele lá, limpando a praça. E aposentou, eu acredito. Morreu bem velhinho. Morreu com quase 80 anos. Era uma pessoa, eu acho que de uma inocência muito grande também, inclusive. Ele né? nunca cresceu. Eu acho que nunca cresceu. E a gente lembra muito dele, né? Da praça e tal. Vamos fazer a caricatura dele aí, Zezito. Em homenagem ao querido Paulo, que tantos anos aí trabalhou e colaborou aí com a limpeza da Praça da Matriz. O mito, Paulo do Jardim. Isso aí. Divino, o que você lembra da lenda Bento Cuca? Eu nunca tive muito contato do Bento Cuca, porque o Bento Cuca era uma pessoa talvez muito livre. Ele era tão livre que ele morava num barraquinho no meio do mato, perto do Castelinho, que inclusive tem um vídeo no canal do Castelinho subindo o caminho para Pirapora. E ele conversava com todo mundo e ao mesmo tempo não conversava com ninguém. Acho que as pessoas entediavam ele um pouco. Não sei se ele bebia ou se ele tinha algum problema. Eu sei que ele vivia a vida dele ali, andando entre as pessoas, mas no mundo dele. E dava uma de doido. Mostrava a língua, às vezes mostrava até outras coisas para as mulheres. E zoava com todo mundo. E queria que o mundo explodisse e não estava nem aí com nada. Mas uma coisa engraçada que eu lembro bem dele é que ele gostava muito do meu pai. E ele se dava bem com meu pai. Com meu pai ele conversava normal. Conversava assim, falava de aposentadoria para receber o salário. Falava, ô Quinzinho, e a aposentadoria, será que vai aumentar? Será que não vai? Então por isso que eu tenho opinião que eu não sei se ele tinha algum problema, se ele era louco ou se ele só dava uma de louco. Porque ele não se importava com o mundo. E vivia o mundo dele. Não sei que fim ele levou. Dizem que a família dele levou ele embora. Mas foi uma figura muito interessante. E hoje em dia as pessoas estão muito falando de minimalismo, de viver a própria vida, mas todo mundo quer o iPhone. O Bento Cuca era um cara minimalista, como era o meu pai também, para falar a verdade.
e que tocava a vida dele ali simples, quase como um índio mesmo, quase, né, e tocava a vida e zoava com as pessoas, até porque ele sabia que as pessoas reparavam nele, então ele já fazia uma piada, sabe? Faça piada com as pessoas que te discriminam, algo assim. Então essa é a lembrança que eu tenho dele. E a gente não vai ficar falando aqui de história das pessoas, porque a gente não tem história, a gente não é historiador. A gente fala as lembranças da cidade, os fatos da cidade, e é isso que eu lembro dele, e eu acho que vai ficar muito legal as caricaturas dele. Divino. E sobre a lenda, o mito Lé, o que você tem a falar sobre isso? Olha, nós assim que somos não tão velhos, não vou nem falar jovem, né? Porque a gente não é nem mais jovem, né? A gente é uns quase idoso, né? Nós conhecemos o Lé numa fase que ele era uma figura engraçada da cidade, mas era uma fase ruim pra ele. Porque ele bebia, né? Tomava as cachaças, aí a gente ficava, ô Lé, aí ele, olá. Olá. E a Ritinha, ele tinha os bordões dele, como toda figura assim, ele tinha os bordões dele. Mas os mais antigos da cidade aqui falam que ele foi um grande goleiro do futebol, inclusive tem fotos dele aí no CAS, em outros times. Ele tá em umas fotos de um vídeo que eu fiz sobre o campo do CAS, inclusive. E não sei se ele trabalhava de pedreiro ou se ele trabalhava de ajudante de pedreiro. Eu sei que sempre foi uma área que, o que eu lembro dele, ele trabalhava nisso. E também era outro também que nunca fez mal a ninguém, só tinha essa característica. E viveu bastante, né? Apesar dele sempre ter sido grisalho, sempre lembro dele grisalho. Mas ele viveu bastante porque teve uma época que ele simplesmente parou de beber. Ele ficou, acredito que 6 anos morando com a mãe dele e não bebeu. Eu acho que esses 6 anos que ele ficou sem beber aumentou no mínimo uns 15 anos a vida dele. Com certeza, que se ele tivesse continuado ele teria morrido muito antes, né? E eu tenho essas lembranças dele. Era uma figura engraçada, digamos assim. E quando ficou sem beber, você podia ver que ele era muito mais que aquilo que ele foi no período que ele tomava as cachaças. Também é outro também que gostava muito do meu pai também. Batia papo com meu pai, falava, ô Quinzinho e tal. Teve uma história, com certeza se conheciam desde moleque praticamente. E ele é uma figura que eu tenho uma lembrança maior até que o Bento Cuca. E a gente tem carinho por essas pessoas que a gente está fazendo aqui. Porque você fica pensando, será que naquele tempo muitas pessoas que vivem hoje não teriam tido coisas parecidas? Sabe? Será que o mundo tinha muito menos oportunidades? Hoje, com tanta oportunidade, as pessoas estão se perdendo. Imagina aquele tempo, Parnaíba era longe de tudo. Tudo era difícil, o trabalho era só trabalho braçal. Então, como a vida era difícil para esses caras ali no começo, e como isso influenciou a vida deles, né? E aí, mas eles são lembrados aí, né? São lembrados por coisas boas, por incrível que pareça, que até a questão dele fazer mal para ele mesmo, ele é lembrado carinhosamente na cidade. Então vamos terminar esse vídeo, esse primeiro vídeo aí de algumas pessoas folclóricas,
fazendo uma caricatura do querido Lé. Em homenagem. Em homenagem. Bora lá? Bora pra caricatura. Vamos lá. Bora. Vou beber cachaça. Olá! Bom, então nós esse primeiro vídeo aqui, que no nosso canal a gente fazemos vídeos não muito longos, fazer essas 3 figuras e agradecer o Zezinho Scarpa que cedeu as fotos. Obrigado, Zé. E agradecer o grande Zezito que se dispôs aqui vir fazer as caricaturas aqui em casa. E foi uma ideia que eu acredito que foi bem legal. Dá para fazer outros trabalhos aqui, Zezito. Vamos fazer outros. E muito obrigado mesmo, cara. Ficou muito bom. Agradeço, e coração. uma honra, cara. Muito obrigado mesmo, cara. Valeu. A honra é minha.